Agora que nós já falamos de como a gente usa aleatoriedade na skip list para definir qual que é o nível máximo em que um determinado nó vai aparecer, vamos falar da inserção, que é justamente o momento em que a gente vai colocar um novo nó, em que essa escolha aleatória tem que ser feita e a gente tem que reorganizar as várias listas ali da nossa skip list, os vários níveis de listas. Então, qual que é a ideia? Eu costumo gostar de falar de código com vocês, mas apresentando primeiro a ideia. Até porque uma das habilidades que a gente quer desenvolver ao longo desse curso é a capacidade de transformar uma ideia, um conceito, um algoritmo, ali, um pseudocódigo, em código preciso, código que um computador consiga entender sem ambiguidade. Tá? Essa capacidade de fazer essa tradução aí da ideia para um código que funciona. Então, vamos começar com a ideia. A ideia da inserção começa com sortear um nível para o novo nó. Tá? Então, a gente define essa informação a priori. Antes de começar a inserção, a gente já vai fazer aquele sorteio usando exatamente o procedimento que a gente viu, a função que a gente viu no último vídeo. E daí, sabendo em que nível que a gente vai inserir, a gente vai começar a percorrer um caminho na nossa skip list semelhante à busca, semelhante ao caminho da busca. E por que isso? Porque a gente quer inserir esse nó, a gente quer que ele apareça não em apenas uma lista, mas em todas as listas entre a lista de nível 0 e o nível que foi sorteado para ele. Então a gente vai fazendo aquela busca de cima para baixo, né, das listas de nível mais alto até a lista de nível 0, e sempre verificando onde que aquele nó deveria ser inserido. Se a gente achar uma posição em que ele deveria ser inserido, quer dizer, um espaço entre um nó menor ou igual a ele e um nó maior, ou entre um nó menor ou igual a ele e o final da lista, e for um nível em que ele pertence, a gente insere ali. Senão a gente só desce a busca para o nível de baixo e repete o processo. Tá? Então é essa a ideia, a gente vai fazendo essa busca para em cada uma das listas chegar na posição em que o nó deve ser colocado, daí a gente insere sempre que o nível for menor ou igual ao dele, né? O nível em que a gente estiver. Dito isso, então, passada essa ideia, vamos ver o código. Eu já começo com uma observação aqui, que eu coloquei essa TS em série aqui, né? TS referente à tabela de símbolos, pensando na nossa implementação da tabela de símbolos usando uma skip list. Essa funçãozinha, ela vai chamar várias outras. Por padrão em C, a gente colocaria ali embaixo, porque como ela chama outras, o nome das outras já tem que ter sido reconhecido pelo sistema. Na hora de compilar, pode dar problema se não fizer isso. Mas, pela didática, eu coloquei ela aqui para cima, para a gente já saber o grande esquema das coisas, né? Como que ela opera. Ela opera, então, recebendo uma chave e um conteúdo. A chave é justamente a chave do item que eu vou colocar, o conteúdo também, né, respectivamente. E daí, como eu disse para vocês, a gente começa escolhendo um nível para esse nó, o nível máximo em que esse nó vai ser colocado, chamando a função nível aleatório. Sabendo disso, a gente chama essa funçãozinha auxiliar novo, tá, que vai criar um novo nó, a gente já vai entrar em detalhes dela, mas a ideia é que ela vai alocar um novo nó, bonitinho ali pra gente, colocar a chave, conteúdo no lugar certo, os níveis, tudo. Claro que ela não está inserida ainda, então os apontadores das listas dessa nossa estrutura, desse nosso novo nó, não vai estar apontando para nada a princípio, mas esse novo nó vai estar flutuando ali na memória do computador, cabe a gente amarrar ele adequadamente. E daí a gente usa a insere R, esse Rzinho de recursivo, esse Rzinho aqui, em que a gente passa a lista na qual a gente quer colocar, né? Essa lista aqui é uma skip list, né? Não é a nossa estrutura de dados com a qual a gente está trabalhando, o novo nó e o nível máximo, que é por onde a gente vai começar essa busca entre aspas. Por que busca entre aspas? Porque na verdade é uma inserção, mas como eu falei, a gente percorre o mesmo caminho da busca. Começa ali na lista de nível mais alto, que é o nível max. E também a gente atualiza aqui o número de elementos. Tá? Quando a gente vai chamar essa inserção, a gente tem que dar o update no número de elementos da nossa listinha. Tá legal. Então vamos lá para a funçãozinha novo. Essa é mais simples, tá? A função que vai operar bastante mesmo é a insere R, mas vamos lembrar o que essa aqui faz. Vamos ver o que essa aqui faz e até relembrar como que é a estrutura dos nós. Eu até deixei a figurinha aqui, à direita, foi a figurinha que a gente usou quando eu estava explicando para vocês como funcionava um nó. Então aqui a gente vai ver o preenchimento do nó. Tá? Como que a gente vai fazer aqui? A gente aloca um espaço do nó, e tem aqui até esse uso de sizeOf
pointer P, quer dizer, a gente vai alocar um espaço suficiente para aquela estrutura que P está apontando. No caso, P aponta para um nó, então vai funcionar. Mas note que em nenhum momento eu falei que era um nó. Simplesmente falei, ó, pega esse negócio que o P aponta e aloca espaço suficiente para esse tipo de estrutura. Tá? É um jeito de usar uma lock também. Tá legal? Então, daí P está apontando para esse nó que a gente acabou de alocar o espaço na memória. P pointer chave recebe chave, nenhuma novidade. P pointer conteúdo recebe conteúdo. Estou colocando os valores ali. P pointer prox é essa partezinha aqui, ó. É a hora que eu vou criar esse vetor, porque agora não é só um apontador, como a gente já viu, porque eu tenho um monte de listas, né? E quantos espaços vai ter nessa lista? Vai ser um vetorzinho que tem num níveis espaços. Tá? Então, eu vou alocar ali size of nó pointer vezes num níveis. Então, exatamente aqui nesse caso, é como se num níveis fosse 3, né, no caso do nosso desenho. E daí eu aloco isso, 3 no caso porque eu vou de 0, 1, 2, né? Então são 3 espaços, a lista vai de 0 até 2. E daí eu coloco aqui p pointer num níveis igual a num níveis para registrar, tá? Então no caso preenchendo esse campo aqui. E por fim, como pessoas bem educadas que somos, a gente inicializa todos os apontadores que ainda estão perdidos como null, para não ficar com nenhum lixo lá, não ficar um apontador apontando para alguma região de memória indevida, porque quando eu recebo a memória do computador, nem sempre ela está limpa. Então eu faço isso aqui para deixar limpinho. Eu percorro todos os níveis, p pointer prox no nível i recebe null, return p, devolvo o apontadorzinho para essa estrutura, tá? Percebam que p seria um carinha aqui, ó, que aponta para essa estrutura como um todo, que tem acesso à chave, conteúdo, número de níveis e também, indiretamente, através do p pointer prox, a todo esse vetor aqui em cima. Tá bom? Feita a alocação do novo nó, voltando aqui um instante, olha só, depois de sortear o nível aleatório e daí fazer a criação desse novo nó usando esse nível aleatório, nessa linha aqui, a gente vai fazer a chamada do insere R. Eu não fiz uma observação aqui, foi bom até que eu voltei para chamar a atenção. Tá vendo que aqui eu estou usando nível aleatório mais 1? Porque o que eu passo aqui nesse campo, no novo nó, como vocês podem perceber, é num níveis, é o número de níveis. Tem essa diferença ali, como eu começo a contar no 0, o número de níveis vai dar uma diferença com relação ao nível máximo, né? A minha funçãozinha nível aleatório, ela diz qual o nível máximo em que um nó vai aparecer. Então pode ser o 0, 1, 2, mas notem que se o cara aparece só no nível 0, o número de níveis dele é 1. Se ele aparece nos níveis 0, 1 e 2, o número de níveis dele é 3. Então por isso que eu pego aqui o nível máximo e somo mais 1, né, aqui na hora que eu vou passar para o novo nó, porque o novo nó quer saber qual é o número total de níveis. Ele não quer saber qual é o valor do nível máximo. E vai ter essa diferencinha de 1, porque a gente começa no 0. Em vários lugares, como os vetores nas implementações costumam começar no 0, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado na hora de converter os valores. Mas vamos para a parte mais legal aqui, que é a inserção. Vocês vão ver que essa inserção lembra bastante coisa da busca. Ela vai se parecer com a busca em vários aspectos, mas ela tem alguns incrementos. E atentem também, agora que vocês já viram inserção em árvore rubro-negra, inserção em árvore AVL, como essa inserção é mais simples. Como aquele passo de escolher um nível aleatório antes ali, permitiu que a gente não se preocupasse com o equivalente a balanceamento e coisas assim, né, aqui nas nossas estruturas de skip lists, e a inserção vai ser realmente muito próxima da nossa busca. Até o número de linhas dela, se vocês quiserem voltar lá na busca para olhar, vocês vão ver que não muda muito, não tem nada muito sofisticado aqui. Vamos passar então pelos pontos. O que a gente vai fazer aqui? Olha, a insere R, ela recebe nesse T aqui, que é um apontador de nós, a lista, que a skip list, no caso da qual a gente está começando. Na primeira vez vai receber o apontador para o nó cabeça lá, que é o início da lista, mas ela vai navegando na lista lá, como a gente já viu. O apontador para o novo nó aqui, esse aqui, ele tem justamente o apontador para aquele nó que a gente acabou de alocar, usando a funçãozinha novo que a gente viu. E tem aqui o nível, que é o nível da lista que a gente está percorrendo nesse momento. A gente começa do nível mais alto na primeira chamada da função recursiva, mas daí ela vai navegando. E lembrando vocês que tem duas coisas principais para facilitar a compreensão que a gente faz quando eu estou navegando numa skip list. Ou eu avanço no mesmo nível que eu estou, porque eu ainda não cheguei no ponto, ou eu ainda não encontrei o nó e nem ao menos cheguei no ponto em que ele deveria estar, né? Porque sempre tem uma possibilidade do nó não estar lá e eu tenho que olhar no nível de baixo. Mas eu nem cheguei nisso, então eu vou avançando horizontalmente na lista.
ou eu desço para o nível de baixo. Né? Eu falo, opa, não, nesse nível não está, tenho certeza, e eu desço para o nível de baixo. Como que eu sei quando eu tenho que descer para o nível de baixo, lembrando vocês? Quando eu chego numa situação em que não só eu não encontrei o nó, como o próximo item da lista, ou ele é maior do que o nó que eu estou procurando, a chave dele é maior do que a chave do nó que eu estou procurando, ou é o fim da lista. Daí eu sei que ele não vai estar lá, porque essas listas são ordenadas. Então tá legal. A gente tem essas duas situações. Por que eu salientei isso? Porque logo nesse primeiro if, o que eu estou verificando é se por acaso eu já exauri o que esse nível podia me dar, entre aspas, que eu exauri o que esse nível podia me dar. Por quê? Porque eu estou verificando aqui, olha, se tPointerProx no nível que eu estou, né, na lista desse nível que eu estou olhando, for igual a null, quer dizer que o próximo item é o fim da lista. Então, já não vai estar nesse nível, né? Eu tô procurando, eu sempre vou procurando olhando para o próximo. Só para lembrar vocês, até porque eu começo no nó cabeça, né? Então, o nó cabeça não vai ser, eu sempre olho para o próximo. Tô sempre vendo o próximo item da lista. Se o próximo é null, acabou a lista, não vou encontrar aqui, né? Então, esse if aqui é o caso. Não encontrei porque cheguei no fim da lista, ou não encontrei porque a chave que eu estou buscando é menor do que a próxima chave. De qualquer forma, eu tenho que descer. Então, esse if aqui é o if do não encontrei nesse nível. Tá? Isso significa que o else dele, que conceitualmente está aqui embaixo, é o caso em que a gente continua no mesmo nível. Por que eu falei conceitualmente? Porque não tem nenhum else explícito, mas isso é só um detalhe técnico. Porque desse if aqui, no final dele eu vou ter um return. Eu sempre saio dele com um return. Então, esse código aqui de baixo só vai ser realizado se aquele primeiro if falhar. Então, conceitualmente, é o caso contrário, né? É o else dele, mas eu não escrevi a palavrinha else para deixar o código mais limpo. Então, esse insere recursivo aqui de baixo, ele é o caso em que eu continuo no mesmo nível, já que entrar no if é quando eu não encontrei naquele nível. Esse aqui é o caso de continuo a busca, colocar busca entre aspas, no mesmo nível. Entre aspas, porque, embora eu esteja fazendo uma mecânica de busca, eu tenho a intenção de inserir, né? Mas eu continuo navegando ali no mesmo nível. Por isso que novo nó não muda, nível não muda, nessa chamada recursiva aqui. O que vai mudar é tPointerProx nível, quer dizer, eu estava apontando para um certo nó, né? O t meu era um certo nó da lista, agora ele vai ser o próximo, vai ser o seguinte naquela lista. Então, é um avanço horizontal. Continua a busca no mesmo nível, é um avanço horizontal ali. Agora, avanço horizontal é o básico que a gente conhece da lista ligada tradicional, né? Ela também, se não é esse item que eu estou olhando, eu olho para o seguinte. Tá? A coisa fica mais interessante quando a gente chegou aqui, quando a gente decidiu, ó, não vale continuar nesse nível, não encontrei nesse nível, ou porque a lista acabou, ou porque o próximo é maior do que eu. Seja qual for o motivo, eu vou ter que descer nos níveis. Tá? Só que eu estou aqui numa situação de inserção. Então, se eu tiver que descer, eu tenho que, antes de descer, olhar e falar, por acaso, esse nó que eu estou inserindo, ele deveria estar no meu nível corrente? E é isso que eu estou verificando aqui. Devo inserir o novo nó nesse nível? Né? Nesse nível, quer dizer, no nível corrente? É isso que eu estou testando. Eu estou perguntando, olha, o nível aqui no qual eu estou é menor do que o número de níveis do novo nó? É menor do que esse número de níveis aqui? Se for, eu devo inserir, porque o nó ele aparece em todos os níveis que tem valor menor do que o número máximo de níveis dele. Lembrando o exemplinho, se o número de níveis do meu nó é 3, ele vai aparecer no 0, 1 e 2, né, nas três primeiras listas. Então, se o meu nível corrente for menor, antes de descer, eu tenho que inserir. Fazendo uma figurinha aqui para ajudar vocês a lembrar, a ideia é tipo assim, olha, estou navegando nesse nível aqui. Aqui eu encontrei alguém, vamos dizer que aqui na frente tem alguém maior do que o elemento que eu estou querendo inserir. Aqui tem alguém menor ou igual. Só que o meu nível é igual, o meu nível é maior do que o nível corrente aqui. Então, antes de descer, antes de fazer esse movimento aqui, eu tenho que inserir o cara aqui no meio. Tá? É isso que eu quero fazer, eu quero inserir ele ali. Como que eu faço isso? Eu vou pegar e vou atualizar essa setinha aqui. Eu vou fazer assim nela e vou dizer, olha, você agora, por favor, aponte para o meu novo nó, o meu elemento novo aqui. Vou destacar, esse é o meu elemento novo. Você
por favor, agora aponte para ele nesse nível e ele continua apontando para cima, para frente. O desenho ficou meio feinho, mas é essa a ideia. Então eu faço isso antes de descer. E é isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo nesse if aqui, que eu acabei de destacar. Olha só. Novo nó pointer prox, nível aqui recebe t pointer prox. Isso aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, esse azinho aqui, nada mais é do que essa setinha que eu acabei de colocar aqui, ó. O meu apontador aqui do meu novo nó aponta para quem o T apontava. Esse aqui é o T. Esse é o nó T. Então, portanto, esse aqui seria o T pointer prox. Até atualizar, pelo menos, né? Então, foi isso que eu fiz ali. E daí, aqui no ponto B, o que que falta? Falta esse passo aqui. Atualizar a setinha que sai do T. Então, é isso que esse Bzinho está fazendo. Olha, T pointer prox naquele nível recebe novo nó. Então, A e B ali corresponde à atribuição ali das setinhas azuis para corrigir a lista. Legal, então no nível atual eu já corrigi a lista, inseri o elemento lá, mas eu tenho que fazer isso nos níveis de baixo também, né? E tem que ser no lugar certo, porque eu não sei, no nível de baixo, talvez não seja aqui que eu tenho que fazer a inserção. Eu tenho que navegar por ele, porque às vezes tem um outro nó aqui, por exemplo, e a inserção vai ter que ser feita aqui nessa setinha azul, né? Então, não é sair, tipo, você cheguei nesse ponto, agora insere sem parar. Não, não. Insere nesse nível e continua a mecânica de busca no nível de baixo. É por isso que, quando sai desse if, eu vou fazer essa chamada recursiva aqui. Olha só, faça a chamada recursiva a partir do mesmo nó T, buscando aqui para fazer a inserção do novo nó, só que pensando no nível -1. Eu vou passar a navegar no nível -1 e faço essa inserção recursiva ali no nível de baixo. Com uma exceção, então eu falei, é isso que ele faz aqui, exceto se eu já estiver no nível 0. Se eu já estou no nível 0, acabou. Então eu tenho que parar uma hora, senão minha recursão vai dar errado. Ela nunca vai parar e vai fazer besteira. E é por isso que eu só faço isso, eu só desço para o próximo nível, se ainda tem um próximo nível. Se o meu nível corrente for maior do que 0. Nesse caso eu desço. Se não, acabou. Só dou o return ali e finalizou. Tá legal? Vamos fechar bem rapidinho essa discussão sobre a inserção, só salientando para vocês que essa inserção é eficiente. Eu não vou entrar em maiores detalhes, eu só vou comentar que a análise dela é a mesma da busca. Porque note que os passos que eu faço ali para fazer a inserção é exatamente o número de comparações que eu tenho que fazer, o número de nós que eu visito para chegar nos lugares corretos, é igualzinho o da busca. Tá? Aquela ideia de que eu vou andar, em média, D sobre 2 passos em cada uma das log de n base D níveis, que é, quando D é fixo, Ozão de log n. Tá? Então, isso aqui não muda. Tá? Para D aqui, o fator de dispersão maior ou igual a 2. Vocês vão falar, mas nossa, a inserção não custa mais do que a busca? Custa em um valor constante, né? Porque a busca só passava ali procurando, em alguns pontos eu tenho que fazer essas operaçõezinhas aqui, ó, né? Que eu estou inserindo coisas e tal. Então ela tem um custo constante maior, mas o número de nós visitados e tal não muda. Então ela também vai ter um custo proporcional a log de n. Assim como a busca, bastante eficiente. Falta só ver a remoção, que é o assunto do nosso próximo vídeo.